Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Aqui Tudo Conta. Eu sou o William Gimenez, sou contabilista e prazer para você que está chegando agora pela primeira vez, seja bem-vindo. O assunto hoje o canal vai falar de vários assuntos, e vocês sabem, eu falo de A a Z. E hoje a gente vai estar falando de atividades imobiliárias. Tá aqui do lado. Agora aguenta essa, hein? Vou falar de regime tributário, vamos estar falando de quais são as tributações dessas empresas, tá? De uma forma bem simples, bem tranquila. E para aquele que é leigo, aquele que não tem entendimento, vai acabar entendendo e tendo uma visão bem melhor do que você pensa ter. Tá ok? Vamos comigo lá, assista o vídeo até o final e vocês vão gostar. Bora comigo, vamos pro vídeo. Aqui eu vou estar falando primeiramente das classificações das atividades. Você que é do ramo já está cansado de saber, né, que mas o ramo imobiliário são várias esferas, né? Não é só eu comprar e vender imóvel ou cuidar de aluguel. Então são várias situações, mas são essas as mais corriqueiras, vamos dizer assim. Corretora de imóvel, administração de aluguéis, administração de condomínios, de obras, gestão de patrimônio próprio, vão existir as construtoras, as empreiteiras e as incorporadoras. Ou seja, eu tenho aqui 3, 6, 8 fragmentações do ramo imobiliário. Todas essas entendemos que são as classificações das atividades. Seguindo em diante, esse mundo maravilhoso dos regimes tributários agora, para efeito dessas empresas. Você pode chegar e falar assim, William, eu quero começar minha atividade de MEI, ou minha atividade imobiliária, no regime do MEI. Eu consigo? Posso? Não vai poder. O MEI não se aplica para o ramo imobiliário. De cara, você vai ter que começar como um simples nacional. Conforme a situação vem encorpando, existe aí o lucro presumido. Vem na sequência do lucro real. E aí você vai ter o RET, que é o regime especial de tributação. Vamos falar de um por um desses carinhas aí. No Simples Nacional, você vai ter, a priori, entender um pouquinho. Nasceu lá em 2006 a Lei Complementar 123. E ela rege o tratamento dessas empresas, né? Do Simples Nacional. Foram criadas tabelas, né, onde você tem anexos, e nesses anexos você vai ter que se enquadrar em uma delas. Entenda bem. Anexo 1, comércio. Anexo 2, indústria. Anexo 3, 4 e 5, serviços. Mas pera lá. Então, anexo 3, 4 e 5 é serviço, mas então, se eu sou serviço, qual é o serviço que eu me enquadro? É aí que vai entrar essa fragmentação. Onde que eu vou encaixar? Na 3, na 4 ou na 5? Já que eu sou do ramo imobiliário. Então, atente-se agora. O caso das imobiliárias, os serviços, eles têm exatamente a gaveta que você vai se encaixar ali. Onde você vai estar, qual vai ser a sua praia, qual vai ser a sua tabela. Então, vamos partir para frente que você vai entender. Tabela do Simples Nacional, anexo 3. Ele vai falar que eu só vou poder navegar nesse anexo se eu for uma administração de aluguéis ou de condomínios. E também se for uma corretora de imóveis. Legal? Então, essas 3 esferas do ramo imobiliário, sim, podem ser anexo 3. E aí ele fala, olha, você pode ser no anexo 3 com a alíquota nominal a 6%. Mas 6% do que eu faturar? A princípio, sim. É o percentual menor. É o primeiro percentual. É a primeira faixa. Um pouco mais à frente eu vou falar dessas faixas. E vocês vão ter um entendimento legal. Quem nunca viu, quem não conhece, vai entender. Tá? Então ele fala aqui que para efeito da tabela do anexo 3, eu tenho até 180 mil reais para estar nessa primeira faixa. Se eu tiver mais que esse valor, eu vou para a segunda faixa. E assim sucessivamente, porque é a chamada tabela progressiva. Tá? Sem deduções e é a base da receita dos últimos 12 meses. Vamos adiante que vocês vão entender. Na tabela 3, administração de aluguéis, condomínios e corretora de imóveis. Na tabela 4, quem pode estar enquadrado nela? As construtoras, as empreiteiras. Mas eu quero ter uma construtora na tabela 3. Não vai se enquadrar, porque você não tem uma gaveta lá. Você não vai conseguir estar lá
na tabela 3, nem na 5. A sua gaveta é a 4, entendeu? Então, a cada segmentação, eu tenho um anexo que é para ela, destinado para ela. Está aberta para receber essa empresa. Se eu for numa tabela que não é um anexo, que não é devido, eu não vou encontrar aquela atividade ali, certo? Podem ser incluídos no anexo 4 com a alíquota nominal a 4,5%, no caso 50% na primeira faixa, com o recolhimento da parte da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento. E aí você vai perguntar, tá, mas e a 5? Quem que está nela? Vamos lá. Quem está na tabela 5? A administração de obras. Essa sim. Ah, mas eu quero ter uma administração de obras na 3. Esquece, você não vai conseguir. Não vai habilitar para você lá. Podem ser incluídos anexo 5, com a alíquota nominal a 15,50% na primeira faixa de faturamento. A gente vai entender esse esquema das faixas. Calma lá. Você percebeu? 6%, tabela 3. 4,5%, tabela 4. 15,5%, tabela 5. Então, nada é por acaso, tá? Vamos entender melhor. A apuração do Simples Nacional. Cada anexo do Simples tem a sua tabela progressiva, foi o que eu falei há pouco. Onde a gente vai apurar, ele vai querer exatamente o quê? Os últimos 12 meses somados e vai correr o olho na tabela e vai falar, você está em qual faixa? Ele vai pegar aquele percentual daquela faixa e aí em cima do valor que você faturou naquele mês, vai ser aplicado esse percentual, tá? No exemplo que eu trouxe, eu vou trabalhar com o anexo 3, certo? Então vamos entender que se você está trabalhando, faturando, os seus últimos 12 meses ainda está nos 180 mil, você vai pagar o seu DAS baseado na alíquota que está prevista, 6%. Legal? Até aí não tem segredo. Agora você vai ter que entender que quando você estiver trabalhando e sair da faixa 1 e for para a faixa 2, 3, 4, a matemática é diferente. Eu vou usar um exemplo que eu fiz aqui, deixar bem claro, bem tranquilo. Vou tentar passar de uma forma que seja de fácil entendimento. Vamos lá? Olha só, vamos imaginar que você está trabalhando e está faturando já os seus últimos 12 meses, está com 200 mil reais. Tá? Eu usei aqui um faturamento bruto de 200 mil reais, nos seus últimos 12 meses. E nesse mês da apuração, você está com 80 mil. Você faturou 80 mil. Ah, o Irã pega 80, fazer os 11,20% e... Não, para. Calma lá, vamos devagar. A fórmula é a receita bruta total vezes a alíquota da sua faixa. E aí eu vou deduzir a parcela da dedução e vou dividir novamente pela receita bruta total. Nossa, que doideira! Calma, mas é tranquilo, é bem por aí, ó. Vamos lá. 200 mil reais. Eu estou na faixa da segunda faixa e meu faturamento dos últimos 12 meses foi 200 mil reais. Maravilha. Vou aplicar a alíquota de 11,20%. Cheguei ao montante de 22.400. Vou usar da parcela de dedução. Então eu vou extrair daqui dos 22.400, vou extrair 9.360. Maravilha. Chego no valor de 13.040. Esse 13.040 é o saldo a dividir pela receita bruta total. Ou seja, 13.040 vou dividir por 200 mil, que é a soma dos meus últimos 12 meses, para encontrar o percentual, que no caso aqui foi 0,0652. Vou fazer ele vezes 100 para arredondar o meu percentual, para ficar correto. Quanto nós faturamos nesse mês em questão? 80 mil reais. Esses 80 vezes 6,52%. Então eu gero um DAS a pagar de 5.216, né? Então, de simples praticamente não tem nada, né? Porque ele é bem cheio de amarraçõezinhas e vai e volta, e a gente tem que ter um monte de regrinha para ser respeitado. Legal? É essa a situação do simples e com relação às suas tabelas. Usei como exemplo aqui a tabela 3 e a faixa número 2. Ok? Vamos seguir adiante? Tem mais coisas. Regime do lucro presumido.
Opa, é calculado a partir da venda, a receita. Então, é chamado no linguajar contábil como a presunção auferida. É realizada no mês e pode variar de acordo com o tipo da atividade. Ou seja, presumido, presume-se. Então, eu já entendo que eu vou pagar em cima das notas emitidas. Tá? O fato de você receber ou não é outra coisa. Mas emitiu nota, já está ali que pré-definido o quanto você vai pagar, pelo fato de ser presumido. Quando o comércio, o equivalente, o percentual da presunção é de 8 para o imposto de renda e 12 para a contribuição social sobre a receita bruta trimestral. É um imposto trimestral que eu pago de 3 em 3 meses, mas eu já tive cliente que fez a situação do quê? Para não chegar no final do trimestre, vamos imaginar, janeiro, fevereiro, março. Em março vai ser fechado a apuração para ele fazer o pagamento em abril. Só que o pagamento, imagine bem, se eu tenho já a apuração acumulada e no terceiro mês eu vou fazer o pagamento, eu posso, de repente, antecipar esse pagamento. Então eu apuro janeiro, quanto deu? Eu posso emitir um DARF e ele faz o recolhimento desse documento, dessa guia. E aí em fevereiro também. E em março, ele apura o mês de março, abate o pagamento de janeiro, fevereiro, e aí ele tem somente março. É uma opção, né? Para quem não quer levar um susto, paga mensalmente junto com os outros. Mas, de via de regra, ele é um imposto, né? Os dois, tanto o imposto de renda da pessoa jurídica quanto a contribuição social sobre o lucro líquido, são impostos trimestrais. Quando é serviço, esse aqui, o equivalente, esse percentual ele pode subir para 32%, tá? Salvo se hospital ou equiparado ao hospital, que a alíquota difere. Ela vai para 8%. E a partir desses resultados, é só aplicar alíquotas correspondentes de 15% e 9%, respectivamente. Para efeito de PIS e COFINS, são incidentes sobre as receitas brutas mensais das empresas tributadas no presumido, né? E essas são todo mês, né? São apuradas com base no regime cumulativo. Deu na moleira, pagou, né? Considerando que é 0,65 para PIS e 3% para o COFINS. Esses percentuais, todos compostos numa única alíquota, para vocês terem uma ideia, a minha empresa imobiliária está no presumido. Qual é o percentual que eu posso dizer que eu pago por mês de imposto? 5,93%. Essa é a geral, a alíquota geral básica que existe. Vamos explicar melhor? Nos moldes da apuração mensal do presumido, eu tenho para PIS 0,65%, para COFINS 3%, imposto de renda é 1,20%. Mas como que você chegou no 1,20%? Então está bem retratado aqui, ó, o valor do faturamento vezes 15%, e eu tenho o resultado vezes 8%, e o valor apurado chega então a 1,20%. Tá? Mesma coisa com a contribuição social, que diz que é 1,8%, que é o valor do faturamento vezes 9%, o resultado vezes 12%, essa é a fórmula do cálculo. E então eu chego no valor apurado, que aí me deu o 1,8%. Somadas essas colunas, cheguei no 5,93%. Tá? Regime lucro real. As atividades de incorporação mobiliária e gestão de patrimônio próprio não é permitido ser simples nacional. Então, sendo assim, essas empresas conseguem atuar no segmento, mas de forma a ser tributado via lucro real ou presumido. O lucro real, com relação ao IRPJ e contribuição social, são apurados com a alíquota de 15% e 9%, respectivamente, sobre o lucro contábil apurado, diferente do presumido. Lucro real, via de fato, já, independente de ser imobiliária, no ramo imobiliário ou não, né, incorporação mobiliária, ou gestão de patrimônio próprio, outros tipos de empresa que se enquadram com o lucro real, realmente vai pagar imposto só sobre o lucro. Eu vou ter as minhas receitas, vou deduzir as minhas despesas, os custos e o que realmente ficou de receita. Se houve um lucro contábil, ali vai ser apurada a tributação. Se não houve lucro contábil, não vou ter o que pagar, né, para efeito de imposto de renda e contribuição social. Um detalhe importante salientar que o PIS e o COFINS, para efeito de lucro real, ele sai do 0,65, vai para 1,65 o PIS, e o COFINS sai de 3
e vai para 7,6%, né, automaticamente. O regime especial de tributação, RET, ele inicia-se com planejamento tributário específico com relação ao patrimônio de afetação, e é um regime especial de tributação. Tem que ser feito um estudo, uma análise, um planejamento específico nessa situação de empresa com este regime, para que ela adote diversas segmentações e seja adequada a atender o que realmente o fisco exige para poder se enquadrar como RET. Né? Enquanto uma incorporadora imobiliária no presumido paga 5,93%, que é o que a gente comentou agora há pouco, dos tributos federais sobre o faturamento, no RET a tributação chega a 4%. E se você trabalhar com Minha Casa Minha Vida, a tributação cai para 1%. Então, só que para eu ter de 4%, né, e trabalhar com Minha Casa Minha Vida e ter 1%, eu tenho inúmeras situações a ser cumpridas. O trabalho bem assíduo, um trabalho bem em cima dos lançamentos, registros. É um assunto bem específico com relação à RET. Tá? Mas já deu para vocês terem uma noção do que realmente nos espera quando é RET. Olha que interessante, então. Simples Nacional, anexo 3. Só que deste, você vai trabalhar com um destes três. Anexo 3, o 4 e anexo 5. Então, voltando, recapitulando, eu tenho algumas situações que se enquadram no anexo 3, outras no anexo 4 e outra situação no anexo 5. Ou eu vou ser lucro presumido, eu vou trabalhar como lucro real, ou então eu vou ser RET. Joia? Espero que tenha dado uma clareada, né, nas informações. Voltem sempre ao nosso canal. Comentem. Agora vocês podem dar aquele like. Comentem. Mandem perguntas. Façam. De repente vocês têm alguma ideia de algum assunto. Podem mandar para mim. Fique à vontade. Tá? Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe essas informações. E estamos aqui ao seu dispor, WCG Gestão Contábil e o canal Aqui Tudo Conta. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês. Vem comigo!